Querido Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida e saúde. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e nenhum mal tem nos acontecido, Pai. Esteja conosco agora durante o estudo dessa noite, que o pastor possa ser usado por Ti e que a Sua palavra cale fundo aos nossos corações. Mas, para tanto, perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. É isso que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. O sonho que você sonhou ficou no coração. Foi Deus quem colocou. Ele quer muito te ajudar. E se você quiser, a força vai te dar. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Se for difícil caminhar, você pode pensar que não vai conseguir, mas Ele vai estar ali a cada passo seu, tomando sua mão. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Então prossiga pelo seu ideal e vá lutando para alcançá-lo. Afinal, tudo é possível, pois esse Deus de amor move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Move as montanhas, se preciso for. Amém. Olá, tudo certinho?
Uma boa noite, seja bem-vindo à nossa live, ao nosso culto. Uma alegria poder estar com você, entrar aí na sua casa. Mais um culto, mais um momento de estudo. Que você esteja bem, que Deus esteja suprindo suas necessidades e cuidando de você. Obrigado, Lucas, pela mensagem. De fato, esse é o nosso Deus. Você, se for preciso, Ele, inclusive, pode mover as montanhas. Creia nisso. Confie nesse Deus maravilhoso e prossiga sempre, caminhe sempre na direção do céu. Amém? Alguns recadinhos. Se você não compartilhou ainda a nossa live, por favor, faça isso. Compartilhe o nosso link. Você pode compartilhar o link no Facebook e também o link do YouTube. Aliás, se você ainda não se inscreveu na página do YouTube da Igreja Adventista aqui de Votuporanga, faça isso, tá bom? Faça isso agora. É uma facilidade maior para que você consiga assistir na TV, na sua casa, de maneira mais fácil. Então, você pode curtir, não esquece de clicar ali no sininho para que quando nós estivermos transmitindo algum evento, você seja notificado e aí então você pode entrar e assistir, tá bom? Nos ajude aí compartilhando o nosso link. Na quarta-feira, nós teremos uma convidada especial. Na quarta-feira estará conosco uma nutricionista. O nome dela é Michele, ela é minha sobrinha. E ela vai falar um pouco sobre a alimentação e o que nós precisamos comer e o que nós não podemos comer nesse momento de pandemia, de crise, de ociosidade, de ansiedade. Então não perca na quarta-feira, tá bom? Vai ser um momento especial, uma conversa bem diferente, tá? E você que me assiste aí de Floreal, o meu abraço, a minha saudação. Você de Valentim Gentil, seja bem-vindo aqui também. Você que é de Votuporanga, também seja muito bem-vindo. Você que é de outro lugar, e eu sei que em todas as nossas transmissões há pessoas de outros lugares, de Rio Preto, Portugal, enfim, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo aqui na nossa igreja, na nossa live. Falamos direto aqui da Igreja Central de Votuporanga. Nós estamos aos domingos estudando sobre o livro do Apocalipse. Nós já começamos há um tempo, já estamos no 13º capítulo do livro do Apocalipse. E é o capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 13 do livro do Apocalipse. O capítulo 13 do livro do Apocalipse fala sobre o selo de Deus e a marca da besta. Além disso, nós temos no capítulo 13 dois poderes. Um poder que surge da água, um outro poder que surge da terra. São duas bestas. E nós vamos ver quem são esses animais, o que eles representam e como esses poderes simbolizados por esses animais, eles se unirão no final dos tempos. Então, fique aí, se acomode. Eu já disse para o Kleber que eu vou pregar até 9h30. É brincadeira, fica aí, não vai embora. Mas é bem provável que a gente passe um pouquinho do horário. Eu não quero, a não ser que a gente se estenda muito, mas eu gostaria de terminar esse assunto hoje, tá bom? Fique aí, você está no conforto aí do seu lar, na sua casa, fica conosco. Abra sua Bíblia, vamos começar lendo, livro do Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ver que Deus tem um selo, Deus tem uma marca. Apocalipse, capítulo 7. Vou ler com você a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 3. Diz o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3:
Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, preste bem atenção no texto, na leitura. São muitas informações, então nós vamos bem devagar hoje, tá bom? Vamos bem devagar. Deus tem um selo, Deus tem uma marca. E o texto diz que esse selo, o selo de Deus, será colocado sobre a fronte. Não esquece, o selo de Deus é colocado sobre a fronte. Querido, muita coisa você talvez tenha ouvido sobre isso. E muita coisa bobagem. Porque a moda agora é o tal do chip. Mas se você é adventista da década de 80, esse selo ou estas marcas, exclusivamente a marca da besta, ela já foi confundida com o código de barras. E se você é da década de 80, na igreja adventista, você lembra disso, que houve até uma orientação. Olha, não comprem produtos com código de barra, porque o código de barras é a marca da besta. E agora mudou. Agora, ao invés do código de barras, agora é o tal do chip. Querido, tudo isso é papo furado. O capítulo 13 do livro do Apocalipse, a questão é adoração. É quem você adora. E nós temos aqui a primeira menção. Então, Deus tem um selo. Deus tem uma marca. Agora, não esquece, querido, tudo que Deus é, tudo que Deus fez, o diabo tentou imitar. O diabo tentou copiar. E agora, olha que interessante. No capítulo 13, verso 16, capítulo 13, verso 16, diz o seguinte: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembra? O selo de Deus é colocado aonde? Aonde? Ih, está muito fraco. O selo de Deus é colocado aonde? Na fronte. Não esquece. A marca da besta, ela é colocada na fronte e também sobre a mão direita. Eu vou explicar essa diferença. E por que da marca da besta? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, vamos lá. A diferença: selo de Deus é colocado sobre a fronte. Marca da besta é colocado sobre a fronte e também sobre a mão direita. Qual é a diferença? Eu vou primeiro explicar a versão tradicional e depois eu vou te dar uma nova ideia. A versão tradicional antiga da igreja é: por que nós recebemos o selo na cabeça e na mão direita? Ora, porque é na fronte, é aqui que nós tomamos as decisões. Então, lembra, é uma linguagem simbólica, não é um carimbo. Não é um selo, é uma linguagem simbólica. Ninguém vai ser carimbado. Ninguém vai receber uma marca de fato na testa. É uma linguagem simbólica. Então, por que na cabeça? Porque é aqui que nós tomamos decisões. E por que a mão direita? Porque é com a mão que nós realizamos aquilo que decidimos. Então, essa é a interpretação original, vamos dizer assim, da igreja. Mas há um livro que você deveria ler, que se chama Apocalipse capítulo 13. Será que isso pode acontecer? É um livro da Casa Publicadora. E o autor desse livro, ele sugere uma outra questão em relação à marca na fronte, o selo de Deus na fronte, e a marca da besta sendo na fronte e na mão direita. Olha o que ele diz: eu só posso receber o selo de Deus por convicção. É por isso que o selo de Deus, ele só pode ser colocado sobre a testa, na fronte. Porque para eu receber o selo de Deus, eu só recebo o selo de Deus por convicção. Não esquece. Agora, a marca da besta, eu recebo ela ou por convicção ou eu recebo por conveniência.
Entenderam a diferença? Ora, para eu receber o selo de Deus, eu apenas o recebo por convicção. O que eu falei? Falei errado, eu acho, né? Então, o selo de Deus eu só recebo por convicção. Já a marca da besta eu recebo por convicção e também por conveniência. E pastor, por que conveniência? Se você se atentou para o texto aqui que nós lemos, o texto disse que quem não tiver a marca sobre a mão ou sobre a fronte, não vai poder comprar e nem vender. Querido, infelizmente, nós temos uma ideia, e essa ideia ela é equivocada. Olha o que nós pensamos. A voz do povo é a voz de Deus. Já ouviu isso? Talvez até você já tenha falado isso. E nós dizemos assim: não, a voz do povo é a voz de Deus. Ou seja, nós temos a falsa ideia de que a maioria ela está correta. Querido, muitos receberão a marca da besta por conveniência. Ora, está todo mundo indo por esse lado. Por que eu vou com uma minoria? A maioria tem a razão. A maioria é a voz de Deus. Então, eu vou por conveniência. Eu vou acompanhando a multidão. Porém, em assuntos espirituais, quando você vai à Bíblia, você vai perceber que é justamente o contrário. É a minoria que representa o povo fiel. É a minoria que não se corrompe. É a minoria que não adora outros deuses. É a minoria que permanece fiel. Entende? Grava isso. Então, Deus tem um selo, Deus tem uma marca. O diabo também tem. Agora, alguém vai perguntar, mas pastor, afinal, quem é a besta? Quem é? Ou o que é a besta? Vamos ler. Não vai aparecer aí na tela, mas eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Amém? Acharam aí? Apocalipse 13. Vamos ler a partir do verso 1. Acompanha comigo. Quem é a besta? Vamos responder essa pergunta agora. Quem ou que é a besta? Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Querido, o verso 2, ele é muito importante. Ora, ele vê uma besta, ele vê um animal, e esse animal, ele é um mix. Ele é uma mistura de alguns animais. Ele olha, o corpo é de um leopardo, só que a boca é de leão, as patas são de urso. E agora, o texto diz que o dragão, lembra quem é o dragão? O diabo. Então, o diabo deu para a besta o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Continua lendo. Verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Querido, olha só, isso é muito importante. Olha só, quem adora a besta, por tabela, está adorando ao diabo, ao dragão, é o que o texto está dizendo. E por que isso? Porque é o diabo que dá o seu trono, o seu poder e a sua autoridade. Percebe? Isso é muito sério. Continua lendo, olha comigo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. De novo, essa profecia de tempo. A besta abriu
a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. E foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Bom, muita informação. Vamos lá. João vê um animal. Esse animal, ele é um mix de Daniel capítulo 7. Lembra? Em Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão. E o primeiro animal que ele vê é um leão. O segundo animal que ele vê é um urso. O terceiro animal que ele vê era um leopardo. O quarto animal que ele viu era terrível, espantoso. Ele não consegue identificar esse animal. Querido, o capítulo 7 de Daniel, ele está linkado, ele está associado ao capítulo 13 do Apocalipse. É o mesmo período de tempo, se referem aos mesmos poderes, os mesmos animais são repetidos aqui. E tanto aqui no capítulo 13, como lá em Daniel capítulo 7, esse poder ele vai agir durante a mesma quantidade de tempo. Agora, a besta que ele vê é um mix desses animais, tem 7 cabeças, tem 10 chifres, e um detalhe, o verso 3 diz que uma dessas cabeças recebe uma ferida mortal, mas essa ferida mortal, ela é curada. Está comigo até aqui? Tudo certinho? Respira, vamos lá, fica comigo, vamos lá. Quem é a besta? Querido, a Bíblia é a sua própria intérprete. A Bíblia é a sua própria intérprete. Apocalipse capítulo 17. Vou ler com você o verso 9 e também o verso 10. Diz o seguinte: aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Querido, olha só que interessante. Em Apocalipse capítulo 17, nós temos aqui um retrato. Há uma mulher sentada, e ela está sentada, e agora o animal que ela está sentada é praticamente o mesmo animal do capítulo 13. Esse animal também tem 7 cabeças, e agora João está explicando para nós, ele diz assim, 7 cabeças é a mesma coisa do que 7 montes, e são também 7 reis, ou reinos, ou impérios, entenderam? 7 cabeças é igual a monte, rei, reinos ou impérios, entenderam? Eu não vou entrar em detalhes aqui no capítulo 17, porque há um pastor jubilado da igreja adventista, que muitas pessoas têm assistido o vídeo, eu não vou dizer o nome dele, e ele tem uma ideia totalmente equivocada sobre Apocalipse capítulo 17. E tem muita gente assistindo, tem gente que manda o vídeo para eu assistir, eu já disse uma vez, vou dizer de novo, eu não vou assistir, porque eu já sei o que ele pensa. E eu sei que a ideia dele não é baseada na posição oficial da igreja. Deu para entender? A ideia dele não está baseada na posição oficial da igreja, quando ele interpreta Apocalipse capítulo 17. Mas daqui a algumas semanas nós vamos entrar em detalhes aqui. O que você precisa saber até agora? 7 cabeças são 7 montes, que são 7 reis. Lembra? O Apocalipse, ele faz referências ao Antigo Testamento. O livro do Apocalipse cita o Antigo Testamento. Querido, montes no Antigo Testamento quer dizer reis. Eu não vou ler os textos, mas você pode anotar e ler e confirmar depois. Jeremias capítulo 51.
O verso 24 e o verso 25 fala sobre isso. Daniel, capítulo 2, verso 35, fala que a montanha se tornou num grande rei, ou num grande reino. Então, 7 cabeças é igual a 7 reinados. 7 cabeças é igual a 7 reinados. O que é curioso é que o texto diz assim, 5 cabeças caíram. 5 caíram. Uma existe. E a outra ainda não chegou. E quando chegar, vai agir por pouco tempo. Se nós fôssemos traduzir literalmente a palavra, seria não por pouco tempo, mas por tempo determinado. Ou seja, essa última cabeça, esse último império, esse último reinado vai agir durante um tempo determinado. Querido, vamos lá. 5 cabeças caíram, uma existe, a outra não chegou. Percebe que João, ele está se colocando na profecia. 5 caíram, uma existe. Querido, qual é o império que dominava quando João, ele escreveu o livro do Apocalipse? Ora, você sabe. O Império Romano. Império Romano. Então vamos lá. 5 caíram. Quem caiu, pastor? Presta atenção. Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Está comigo? 5 que caíram. Um existe. Qual é o império que vem depois da Grécia? Roma. É o império no qual, da época, ou do contexto de João ao escrever. E outro ainda não chegou. Ora, lembra, querido, que esses impérios foram impérios que perseguiram o povo de Deus durante a história, no decorrer da história. Vamos repetir? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, passaram. Já não existiam mais na época de João. Roma existe. E um ainda não chegou, mas quando chegar, ele vai durar um tempo determinado. Querido, você sabe, depois de Roma imperial, quem assume o poder na Europa é Roma papal. Ora, o Império Romano está dividido em 2 capitais. Há uma capital em Constantinopla, no Oriente. Há uma divisão no Império. E eu mencionei isso a semana passada, vou mencionar isso de novo. Lembra? Há um decreto do imperador Justiniano, declarando o bispo de Roma como cabeça da igreja. Perceberam? Olha só os detalhes. Então, são 5 impérios que passaram. Um império existe e o outro ainda não chegou. Quando ele chegar, ele vai durar um tempo determinado. Quanto tempo? E aí é o detalhe. O tempo que esse poder vai agir está registrado na Bíblia 7 vezes. 2 vezes no livro de Daniel, 5 vezes no livro do Apocalipse. Lembra da semana passada? 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Lembra? Tempos, ou tempos, metade de um tempo. Ou 42 meses, ou 1260 dias. Querido, 1260 anos da supremacia papal. Lembra? A vitória sobre os ostrogodos dá início no ano 538 a esse período da supremacia papal. Ora, o que João está vendo é um animal que é um mix dos animais de Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, o que está em evidência é o chifre pequeno. E o chifre pequeno é o mesmo poder de Apocalipse capítulo 13. É um poder religioso. Não é um poder político. É um poder religioso. Pastor, por que é um poder religioso? Porque lá em Daniel capítulo 7, eu gostaria de ler com você, mas o tempo passa rápido. Mas leia depois Daniel capítulo 7. Você vai ver que o chifre pequeno era um poder diferente.
ele era diferente dos outros. E por que ele era diferente dos outros? Porque esse poder ia cuidar em mudar os tempos e a lei. Esse poder vai perseguir o povo de Deus. Olha, não é um poder político, é um poder religioso. E qual é a intenção? Mudar a lei de Deus, perseguir o povo de Deus, durante um período determinado de tempo. Quanto tempo? 1260 anos. Acontece que lá no verso 3 do capítulo 13, nós lemos que uma dessas cabeças, ela recebeu uma ferida, um golpe de morte. Ora, quando acaba os 1260 anos da Idade Média, da Idade Escura, da supremacia papal, o Papa daquela época, o Papa Pio VI, ele é aprisionado dentro da Capela Sistina, aonde ele comemorava o aniversário do seu pontificado. Ele é levado para Valência, onde ele morre. Ora, querido, a Revolução Francesa, a morte do Papa, a perda a gente já comentou sobre isso, de tudo que surge com a Revolução Francesa, os vários ismos que eu já mencionei para você, tudo isso, querido, é uma ferida mortal. E agora há um detalhe, alguém vai dizer assim, mas espera aí, pastor, o senhor está então dizendo, ou o senhor está querendo dizer que a besta do Apocalipse capítulo 13, que surgiu da água, que surgiu do mar, que essa besta é o catolicismo romano? Não, eu não estou querendo dizer. Eu estou afirmando para você. Eu não estou querendo dizer. Querido, a besta do capítulo 13 que surge do mar é a igreja romana. É a igreja apostólica católica romana. Que mudou a lei de Deus, que perseguiu o povo de Deus, que queimou a Bíblia durante esse período da Idade Escura. É o mesmo poder de Daniel, capítulo 7. Agora, entenda, essa ferida mortal, ou seja, o papado, ele recebe uma ferida mortal. Só que essa ferida mortal é curada. O verso 3 diz, ele recebe uma ferida, mas essa ferida, ela é curada. Querido, se você ler, há um livro que você deveria ler, vale a pena você ler. Na verdade, são 2 livros. Eu acho que até já mencionei isso aqui para você. Esses livros não são publicados mais, mas você ainda encontra aí na internet. Chama O Papa e o Concílio. O autor desse livro é um francês. Esse livro foi traduzido para o português por Rui Barbosa. E Rui Barbosa fez uma introdução ao livro. Acontece que o compêndio de Rui Barbosa ficou maior do que o próprio livro do autor. E ficou mais famoso, inclusive, do que o livro do autor. Só que esses 2 livros, eles são uma coleção, são vendidos juntos. Chama O Papa e o Concílio. Se você encontrar esse livro, vale a pena você ler. Vale a pena você ler. Querido, olha o que acontece. Em 1798, o Papa, a Igreja Romana, recebe uma ferida mortal. Junto com a Revolução Francesa, junto com o aprisionamento do Papa. Só que esta ferida, ela foi curada. Olha o que acontece. Em 1929, olha só, em 1929, acontece o Tratado de Latrão. O que é, pastor, o Tratado de Latrão? Espera só um pouquinho, eles estão querendo me dar água aqui, não precisa fazer cerimônia não. Obrigado. Eu vou beber água para eu ficar mais animado. Pregar até às 10 agora. Querido, vamos lá. Em 1929, no dia 11 de fevereiro, acontece o Tratado de Latrão. O que é, pastor, o Tratado de Latrão? Ocorre entre Benito Mussolini e o cardeal chamado Pietro Gasparri. Querido, olha só. O Estado do Vaticano
que está cravado no meio da cidade de Roma, o Estado do Vaticano, a terra do Vaticano, foi um presente de um rei franco chamado Pepino o Grande. Esse é o nome dele. Engraçado. Se você está pensando aí em algum nome para dar para o seu filho, por favor, não escolha esse. Mas Pepino o Grande, um rei franco, é ele quem doa a terra para o Vaticano. Agora, olha o que acontece. Em 1929, acontece o Tratado de Latrão. Ou seja, o governo italiano devolve as terras para a Igreja Romana, que haviam sido tomadas junto com a Revolução Francesa. Percebe? Entende? A ferida, ela começa a ser curada. Nesse livro que eu mencionei para você, O Papa e o Concílio, há uma sequência dos papas. Em 1798, ferida mortal, o Papa Pio VI é aprisionado, morre um ano depois. Em 1801, já havia um novo Papa. E a ferida, ela começa a ser curada. E alguém vai dizer, pastor, então quer dizer que a besta é o Papa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque não é uma pessoa, é um sistema, um poder. Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Está comigo? Está comigo? Tudo certo? Segunda besta. A primeira besta representa Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? Segunda besta. Abra sua Bíblia. Capítulo 13, a partir do verso 11. Olha o que diz aqui. Nós vamos até o verso 15 agora. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro. Olha agora, ele vê um outro animal. 2 chifres, parecendo um cordeiro. Mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Olha agora, a segunda besta, ela surge da terra e ela agora, ela exerce todo o poder, toda a autoridade da primeira besta e ela faz com que todos adorem a primeira besta. Olha agora, cuja ferida mortal havia sido curada. Verso 13. Ela também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada, mas sobreviveu. O verso 15, e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Vamos lá, segunda besta, 2 chifres, parece um cordeiro, 2 chifres, parece um cordeiro. Usa a autoridade da primeira besta. Vamos ver os detalhes. Fala como dragão. Obrigará os moradores da terra a adorar a besta. Fará grandes sinais. Até fogo do céu faz descer. Ordenará os moradores da terra que façam uma imagem da primeira besta. Fará com que todos sejam colocados um sinal, uma marca. Pastor, quem é a besta da terra? Querido, se mar, águas, representa povos, multidões, terra é exatamente o contrário.
Ou seja, a segunda besta surgiu exatamente da terra, um lugar que não era muito habitado. A segunda besta do livro do Apocalipse, que surge da terra, é os Estados Unidos da América. Desculpa, são os Estados Unidos da América. É a segunda besta. Querido, olha como que essa nação, ela surge. Olha como que ela surge. Em 4 de julho de 1776, foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os pais desta nação trouxeram à luz, nesse novo continente, um país concebido em liberdade. Sabe quem disse isso? Abraham Lincoln. Olha agora, os pais desta nação trouxeram à luz agora, neste continente, um país concebido em liberdade. Em 1791, o Congresso, Estados Unidos, o Congresso não elaborará qualquer lei referente ao estabelecimento de alguma religião ou proibindo o livre exercício desta. Ou seja, qual é a premissa, querido, dos Estados Unidos? Liberdade. Liberdade. O Estado não vai interferir em questões religiosas. Todos são livres. Todos são livres. A maior realização da Constituição americana foi a criação de uma nação em que Estado e Igreja se acham amistosamente separados. Entenderam? A maior contribuição da Constituição americana foi exatamente separar Igreja de Estado. O que aconteceu lá no passado, quando a Igreja se mistura com o Estado. E a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Quero ler com você o livro Grande Conflito. A imagem da besta. A segunda besta faz uma imagem da primeira. Então olha só, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Então, quando diz que a segunda besta fará uma imagem da primeira, é quando essa segunda besta, ela vai usar o poder do Estado, a legislação civil, para impor leis religiosas. Continua lendo comigo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. Percebeu? Falaram que eu falo muito percebe. E eu estou percebendo que eu falo percebe mesmo. Mas vou arrumar, vou melhorar. Querido, vamos lá. Olha aqui, olha para mim. Presta atenção. As igrejas, elas vão se unir com o Estado. E vão exigir que o Estado faça leis religiosas. Quando isso acontecer, então terá formado a imagem da primeira besta. Qual é a marca da besta? Qual é a marca da besta? Se nós já identificamos as bestas, já vimos aqui que elas têm o poder e a autoridade do diabo. A pergunta agora é: qual é a sua marca? Qual é a sua marca? Olha o que acontece no ano 321, quando o imperador Constantino falsamente se converte ao cristianismo. E eu digo falsamente porque
Na verdade, ele só se batizou na religião cristã no fim da vida, dias antes de morrer. Toda a sua família era de uma religião pagã, uma religião persa chamada mitraísmo, onde eles adoravam o Deus Sol. Olha o que decreta Constantino no ano 321, que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os artífices e os mercadores descansem no venerável dia do sol. É o primeiro decreto dominical. É o primeiro decreto obrigando as pessoas a guardarem o domingo. E alguém vai dizer assim, mas pastor, isso está tão longe. Calma aí. 321. Vamos agora para o ano 365 da nossa era. Há um concílio de Laodiceia. E olha o que reza o cânon 29 desse concílio. Diz o seguinte: os cristãos não judaizarão e nem ficarão ociosos no sábado, mas deverão trabalhar nesse dia. Já o dia do Senhor, o domingo, eles devem honrar e, se possível, como cristãos, abster-se de todo o trabalho nesse dia. Se, porém, forem encontrados judaizando, deverão ser considerados anátemas para com Cristo. Anátema é a mesma coisa que ser excomungado, ser expulso da igreja. Querido, no ano 365, agora há um decreto oficial da igreja, proibindo as pessoas de guardarem o sábado e incentivando a guarda do domingo. E alguém vai dizer, mas pastor, isso faz tanto tempo. Tá bom. Você lembra de João Paulo II? Em 1998 ele escreveu uma carta intitulada O Dia do Senhor. Eu tenho essa carta na íntegra. Eu vou falar para você aqui 4 pontos, como se fosse um resumo dessa carta. Olha o que João Paulo II disse. Há uma crise em relação à observância do domingo. O domingo está sendo profanado. O domingo hoje somente faz parte do fim de semana. Os cristãos têm que redescobrir o fundamento bíblico da guarda do domingo como um dia santo. Querido, preste bem atenção. Ele disse que os cristãos têm que redescobrir o fundamento bíblico da guarda do sábado. Querido, a palavra domingo, ela não aparece na Bíblia. Não há um único mandamento, não há um único verso, uma única frase na Bíblia que manda observar o domingo. Não há uma única referência no livro sagrado dizendo que a guarda do sábado, ela foi transferida para o domingo. E o pior, ele diz assim: a legislação civil deve respeitar o dever de guardar o domingo. Ora, querido, o que ele está sugerindo? Ele está sugerindo que o Estado intervenha e que o Estado agora, de alguma maneira, imponha a guarda do domingo. E você vai dizer assim, pastor, mas esse Papa já morreu. Tá bom. Vamos para frente. Eu não sei se, acho que até poderia mostrar, John, esses slides aí. Bento XVI, 2007, sem o dia do Senhor não podemos viver. Bento XVI afirmou que as palavras continuam em vigor, já que o homem precisa de um centro, uma ordem interna e uma relação com aquele que sustenta a nossa vida. Querido, olha só a sutileza, porque quando eu olho o argumento não está errado, o argumento está certo. De fato, nós precisamos de um centro, de uma ordem interna com aquele que sustenta a nossa vida. Porém, querido, o dia estabelecido para isso, não foi o domingo, foi o sábado, não foi o domingo. Bento XVI, no Twitter não é negócio de carro.
você que é mais da velha guarda, Twitter é uma rede social. É também um alto-falante de carro, mas é uma rede social. E eu sigo o Papa no Twitter. Que isso, pastor? Olha o que ele disse. Em 2013. Está aparecendo na tela para você. Se você lê inglês, você pode ler. Está a tradução do Google aí embaixo. Olha o que ele diz. O que o domingo, dia do Senhor, querido, olha só. O que o domingo, dia do Senhor, significa para nós. É um dia para o descanso. É um dia para a família. Mas antes de tudo, é um dia para Deus. E de novo, querido, o argumento não está errado. O argumento está certo. Ora, nós precisamos de um dia de descanso. Nós precisamos de um dia para a família. Nós precisamos de um dia para Deus. Qual é esse dia? Qual é esse dia? É o sábado. Não é o domingo. Não é o domingo. Ah, pastor, mas esse Papa não é mais Papa. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, não existe esse Papa. Bento XVI, querido, foi por décadas, e ainda é, a cabeça pensante da Igreja Romana. Ele é um teólogo. Por isso que ele não deu certo como Papa. Ele é um teólogo. Não deu certo. Mas tudo bem, vamos para frente. Papa Francisco. 2014, olha o que ele disse. Mesmo que os pobres precisem de trabalho, abrir lojas e outros negócios aos domingos, como uma forma de criar empregos, não é benéfico para a sociedade. Talvez seja a hora de nos perguntarmos se trabalhar aos domingos é uma liberdade verdadeira, questionou o Papa Francisco. Está vendo? Para a igreja romana, para a igreja católica, qual é o dia do Senhor? O domingo. Quem foi que instituiu o domingo como dia de guarda? Foi a igreja apostólica romana. Foi a igreja católica apostólica romana. Querido, por favor, se você é de outra denominação, se você é protestante, se você é pentecostal, entenda o que você está ouvindo aqui hoje. Ore a Deus para que Ele abra a sua mente de ter sabedoria. O domingo não é uma instituição da Bíblia. O domingo não é uma instituição de Jesus. O domingo é uma instituição do homem. O homem instituiu o domingo como dia de guarda. Em 2015, olha o que o Papa Francisco escreveu no Twitter. O domingo é o dia do Senhor. Encontremos o tempo para estar com Ele. Mesmo ano, em outubro, olha o que ele disse. O trabalho é importante, mas é também o repouso. Aprendamos a respeitar o tempo do repouso, sobretudo o repouso do domingo. Querido, o que a igreja romana fez? Ela mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Pastor, o senhor está dizendo que então a marca da besta tem que ver com a guarda do domingo? Exato. Você acertou. É isso mesmo. A marca da besta tem que ver com a guarda do domingo. Querido, vou ler para você o livro Preparação para a Crise Final. Olha o que diz o texto. Preparação para a Crise Final. No dia 19 de maio de 1961, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou por maioria de votos uma decisão de caráter histórico, que tem um grande significado do ponto de vista profético. Declarou que as leis dominicais, olha só, declarou que as leis dominicais são de caráter civil e não religioso, sendo, pois, constitucionais. Querido, olha o que eles fizeram.
Surge uma constituição, surge um país livre, e agora esse país não pode interferir em questões religiosas. O que eles fizeram? Em relação ao domingo, é a gente que domina. Não é a igreja que vai legislar sobre o domingo, é o Estado. Viram? A segunda besta, os Estados Unidos, muda. Agora, leis dominicais não tem mais que ver com a igreja, tem que ver com o Estado. Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 232, ela diz: o sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado, do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso. A observância do primeiro dia da semana. Essa marca distingue dos que reconhecem a supremacia da autoridade papal e os que aceitam a autoridade de Deus. Em outras palavras, o que ela está dizendo? Se eu guardo o sábado, eu reconheço a autoridade de Deus como Criador e Redentor. Agora, se eu guardo o domingo, eu estou reconhecendo a autoridade humana, em detrimento da autoridade divina. Livro Eventos Finais, página 192, olha o que ela diz. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta. E não será até que saia o decreto, compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Vamos recapitular até aqui? Primeira besta. Surgiu do mar. Representa um poder religioso. Igreja romana. Recebeu uma ferida de morte. Essa ferida foi curada. Foi curada. E querido, essa ferida ainda está em processo de cura. Aliás, por ocasião do enterro de João Paulo II, autoridades do mundo inteiro se ajoelharam diante do esquife do Papa. A ferida ainda está em processo de cura. Quando ela estará curada completamente? Quando for obrigado a todos a guardarem o domingo. Querido, vai chegar um momento em que as pessoas serão obrigadas a se unirem numa única igreja, num único credo e a guardarem um único dia da semana, o domingo. A segunda besta são os Estados Unidos. Eles farão uma imagem da primeira besta. Por quê? Porque quando o decreto dominical ele for federal nos Estados Unidos, ou seja, abarcar todos os estados americanos, dentro de pouco tempo, esse decreto ele estará espalhado pelo mundo. E nós seremos obrigados a guardar o domingo. A pergunta agora, para nós terminarmos, é qual é o selo de Deus? Se a marca da besta será o domingo, qual é o selo de Deus? Livro de Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 12, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Entenderam? Sábado, sinal perpétuo nas vossas gerações,
para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Capítulo 31, verso 16 e o verso 17 diz: pelos que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Qual é o sinal, querido? Qual é o sinal? Qual é o sinal de Deus para com seu povo? O sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Querido, há vários textos, nós poderíamos ler vários textos. Qual é o sinal, qual é o selo de Deus? É o sábado. Ora, se eu sou um fiel guardador do sábado, querido, eu estou cumprindo a vontade de Deus. E alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas por que os adventistas guardam o sábado? Querido, é muito mais porque é um mandamento. Bastaria se fosse um mandamento. O 4º mandamento da lei de Deus é para guardar o sábado. Mas nós, adventistas do 7º dia, nós guardamos o sábado, porque o sábado é o selo de Deus. O sábado vai distinguir quem é de Deus e quem não é de Deus. Esse é o ponto. O sábado separa quem adora a Deus e quem não adora a Deus, quem reconhece a autoridade de Deus e quem reconhece a autoridade dos homens. Esse é o ponto. Olha o verso 12, do mesmo livro, mesmo capítulo. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Preparação para a crise final. É um livrinho, vale a pena você ler. Página 114 diz assim: a grande prova para o povo de Deus começará quando a legislação dominical se fizer nacional ou federal nos Estados Unidos. E em seguida, essa mesma lei estará em vigência em todo o mundo. Quando começar nos Estados Unidos, quando o sábado for, quando o domingo for em uma instituição federal, onde todos deverão guardar esse dia, querido, logo será uma grande prova para nós. No livro Grande Conflito, na página 610, diz: ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Querido, não tem como ser fiel a Deus sem incomodar o diabo. Mas por favor, entenda que o Deus que você serve, o Deus que você escolheu ser fiel, é maior do que o diabo. Tem mais poder do que o diabo. Não tenha medo. Não tenha medo de ser fiel. Apocalipse 13, verso 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Está falando da besta. Quem é que vai adorar a besta? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Querido, o meu nome vai para o livro da vida quando eu sou batizado. E se eu falo para alguém nesse momento que ainda não tomou a decisão do batismo, que está adiando o batismo, que acha que tem domínio e controle sobre o tempo, querido, entenda uma coisa: não é o pastor que está falando com você. Deus está em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. É isso que nós esperamos, é isso que nós aguardamos. E qual é o convite de Deus para você? Qual é o convite de Deus para você? Lucas 13, verso 24 diz: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo
que muitos procurarão entrar e não poderão. Conselho de Deus para nós é nós entrarmos pela porta estreita. E eu já disse isso para você e vou repetir. O caminho do céu não é estreito porque é difícil. O caminho do céu não é estreito porque é algo anormal. O caminho do céu é estreito porque poucas pessoas seguem por ele. Ele não precisa ser grande. Eu dirigi uma série de conferências na igreja do Meridota, em Bauru. Um garoto, na época um menino, ele não tinha mais do que 10 anos. Quando nós divulgamos a conferência, ele convidou a sua amiga de sala de aula, é um juvenil, que convidou a sua amiga. O que ele não sabia é que, ao fazer esse convite para aquela menina, ele não sabia que o pai daquela menina era um ex-adventista. E olha o que acontece. Aquela garota, ela convida a mãe, e ela e a mãe começam a frequentar a conferência. E um dia, à saída, eu cumprimentando as pessoas, ela passa por mim, pega na minha mão e diz assim: pastor, como que é esse negócio de sábado aí? E eu falei: calma, nós vamos estudar isso com detalhes. Continua vindo. Nós vamos não crescendo, nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos estudar sobre o sábado. E ela insistia, no outra noite ela passava e falava: pastor, e aí? Quando o senhor vai explicar? Quando que o senhor vai falar sobre o sábado? E olha o que acontece. Numa dessas noites, ela estava tão assim, eufórica, para ouvir sobre o sábado, que ela disse para mim assim: pastor, eu já briguei com meu sogro, com a minha sogra, porque eles um dia me chamaram para ir para a igreja adventista. Eles um dia disseram que eu deveria guardar o sábado, ser fiel no sábado. E eu disse que eu jamais pisaria numa igreja adventista. E olha onde eu estou, pastor. Então, o senhor me explica logo esse negócio do sábado. E eu falei: chegou o dia do estudo. Estudamos sobre a lei, estudamos sobre o 4º mandamento, estudamos sobre Daniel 7, estudamos sobre Apocalipse 13. E eu fiz um apelo. Quantos gostariam de ser fiéis a Deus? Quantos gostariam de ser guardadores do sábado? Algumas pessoas se levantaram e eu fiz um apelo a pessoas aqui que nunca guardaram o sábado. E se você nunca guardou o sábado, agora eu quero falar com você. E se você nunca guardou o sábado, estou convidando você para ser fiel a Deus, para guardar um sábado, para experimentar a alegria que é o sábado na sua vida. E se você tem algum impedimento, algo que te atrapalha, algo que te incomoda, ou algo que é uma barreira para você ser fiel a Deus, vem aqui, eu quero orar por você. Para minha surpresa, a Sibeli veio à frente. Ela trabalhava numa empresa de ônibus, transporte coletivo, em Bauru. E ela trabalhava aos sábados.
E ela disse: pastor, eu jamais pensei, jamais passou na minha cabeça a ideia de que um dia eu estaria dentro de uma igreja adventista, e jamais eu imaginei que eu estaria pedindo oração para que eu guardasse o sábado. E um dia ela me disse: pastor, eu vou pedir o sábado. Eu vou conversar na empresa com o meu encarregado. Eu vou dizer para ele. E ela me explicou: há poucos meses eu fui transferida para um setor, e nesse setor eu trabalho no sábado. Mas se eu voltasse para o setor antigo onde eu trabalhava, eu teria o sábado livre. Então eu vou conversar com ele, vou pedir para que ele me coloque de volta no setor antigo. Porque daí eu não tenho problema com o sábado. E pastor, eu quero ser batizada. Eu orei com a Cibele e disse para ela: filha, pode acontecer duas coisas. Você pode conseguir o sábado, ou você pode perder o seu emprego. E ela me disse: pastor, eu não tenho dúvidas. Eu entendi. E eu vou fazer o que é certo. E ela combinou um dia, e nós nos unimos em oração. E ela então procurou o encarregado para pedir o sábado. E quando ela começou a conversar com ele, ele foi muito grosso, muito ríspido. E ela saiu daquela conversa para assinar o aviso prévio, porque ela estava despedida do emprego. À noite ela chegou à igreja. E eu perguntei: como é que foi? Você conversou? Ela disse: pastor, eu estou muito feliz. E eu imaginei que tudo tivesse dado certo. Ela disse: pastor, eu estou muito feliz. Eu falei: mas e aí? Então me conta, o que aconteceu? Pastor, hoje eu fui lá assinar o meu aviso. Eu falei: mas como assim? Ela falou assim: é, pastor, eu fui conversar com ele para pedir o sábado e ele me mandou embora. E eu já estou cumprindo o aviso. E foi tão ruim a conversa que inclusive eu nem vou precisar cumprir o aviso. Eles não querem nem que eu volte lá. Então, pastor, eu já posso ser batizada sábado, porque eu já não tenho mais problema com o sábado. Eu batizei a Cibele. E alguém vai dizer assim: pastor, mas ela perdeu o emprego. Perdeu. E o que aconteceu com a Cibele? Vou dizer para você. Ela não foi desamparada por Deus. Aliás, esse é o desafio dessa noite. Acreditar, apesar de tudo, que Deus não vai desamparar você. Ela mexia com fotografias. Ela tinha um equipamento em casa. E ela então agora se dedicou a isso. Fez alguns cursos. E ela então começou a trabalhar com fotografia. Deus não desampara os seus filhos. Eu não estou dizendo para amanhã, você que está me ouvindo, eu não estou dizendo para amanhã você ir lá e pedir a conta do seu serviço. Não é isso. Eu não estou dizendo isso. Mas querido, se você entendeu a respeito do sábado, se você entendeu que o sábado é o selo de Deus, você precisa tomar uma decisão. E muitas vezes, o que Deus está esperando para abrir uma porta ou para fazer alguma coisa, Ele está esperando você dar o primeiro passo. E você tem que confiar que Deus vai estar com você, mesmo que você
passe por dificuldades e problemas. O esposo dela era motorista nessa empresa, ex-adventista, irmão Jairo. Alguns meses depois, ele também foi batizado. Hoje, os dois saíram da cidade de Bauru, moram em Socorro. Eles têm uma chácara, cuidam de uma chácara. E Deus tem cuidado e abençoado a vida deles. Querido, talvez você precise tomar uma decisão em relação ao sábado. E nesta noite eu falo para 3 tipos de pessoas. Há 3 tipos de pessoas que me ouvem nessa noite. Há fiéis guardadores do sábado. Pessoas que aprenderam sobre o sábado e são fiéis guardadores do sábado. Parabéns, meu irmão. Deus continue abençoando você. Há uma segunda classe de pessoas que me ouvem agora. São pessoas que conhecem sobre o sábado. São pessoas que sabem tudo sobre o sábado, mas que por alguma razão, de forma relaxada, têm guardado o dia do Senhor, ou talvez não tenha guardado. E eu quero falar com você. Está na hora de você fazer uma reforma em relação à guarda do sábado. Está na hora de você voltar a fazer pôr do sol de sexta-feira. Está na hora de você voltar a fazer pôr do sol de sábado. Está na hora de você desligar a televisão no sábado. Está na hora de você abandonar o celular na hora do sábado. E se você entende que você precisa de uma atitude de reforma em relação ao sábado, eu quero orar por você. Mas há um terceiro tipo, uma terceira classe de pessoas que me ouve. Há pessoas que nunca guardaram o sábado. E talvez pela primeira vez ouviram sobre o sábado. Pois bem, eu também quero orar por você. Você quer ser fiel a Deus? Você quer receber o selo de Deus, a marca de Deus? Você precisa tomar uma decisão ao lado de Deus. E Ele está chamando você agora. Você pode escrever para mim aqui nos comentários: pastor, eu quero receber o selo de Deus. Ou você pode também escrever: não, pastor, eu quero receber a marca da besta. Está tudo certo. Porque Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Mas Ele está chamando você, Ele está convidando você. E se você quer receber o selo de Deus, se você quer ser fiel a Deus, escreva aqui: pastor, eu quero receber o selo. Eu quero receber o selo de Deus. Amém, irmã Cidinha? Amém. Eu também quero. Amém, Márcia? Rosmari? Amém. Eu também quero. Você pode escrever aqui: Ellen Andrade, parabéns. Parabéns. Há mais alguém? Escreva aqui: Manerides, parabéns. Mandalva, Maria Rosa, Adalberto, Deus abençoe vocês. Seja fiel até o fim. Irmã Cleusa, há mais alguém? Eu não sei quantas pessoas estão nos vendo agora. Flávio, Darília, Rodrigo, Luiz Fernando, Regis, Deus abençoe vocês.
Irmão Ivair, Regina, Deus abençoe. Talvez você não tenha escrito aqui. E talvez você está passando por alguma dificuldade em relação à guarda do sábado. E eu quero convidar você. Eu quero orar por você. Eu quero colocar você nas mãos de Deus. Pedir para que Deus te abençoe. Para que nada impeça de você ser fiel a Deus e receber o selo de Deus. Aceita esse convite? Pode orar comigo? Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, te agradecemos porque mais uma vez tivemos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Mais uma vez o Teu Santo Espírito falou conosco, tocou no nosso coração. E nós estamos tomando a decisão de ser fiéis a Ti e a Sua Palavra. Nós queremos receber o selo de Deus. E o Senhor conhece todas as pessoas. Não apenas aquelas que escreveram aqui, mas aquelas que também no coração tomaram essa decisão. E nesse momento eu suplico a Tua bênção sobre essas pessoas, sobre esses lares, sobre estas casas, essas famílias. E se porventura, Pai, há alguém enfrentando alguma dificuldade em relação ao sábado, seja por questão de trabalho, família, escola, faculdade, eu não sei. Por favor, Senhor, estenda a Tua mão sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha. Aumenta a fé, aumenta a confiança, para que essas pessoas tomem uma decisão ao Teu lado e sejam fiéis a Ti. Há pessoas que talvez nunca guardaram o sábado, talvez nunca ouviram a respeito desse mandamento, ou a respeito do selo de Deus, e estão ouvindo hoje pela primeira vez. Senhor, continua com o Teu Santo Espírito, impressionando o coração, a mente, tira as dúvidas dessas pessoas, mas que elas tomem a decisão de serem fiéis a Ti. Por favor, Pai, nos toma nos Teus braços, firma os nossos pés nos Teus caminhos, nos mantém firmes ao Teu lado, derrama sobre nós a Tua bênção, o Teu poder. Nós suplicamos tudo isso e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.